Bom dia, divinos e amados do meu coração. Como que vocês estão no dia de hoje? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar a lição 1, né, do livro Um Curso em Milagres. E, gente, parece assim, né, vocês que estão vendo, né, entrando em contato a primeira vez aqui com o canal, e parece que até eu tenho uma familiaridade com vocês já, e eu vou explicar por quê. E na verdade aqui a minha dúvida de como que vai se seguir as lições a partir de agora. Eu comecei as lições há 150 lições atrás, né, já. Por quê? Porque eu tive uma intuição muito forte de que eu deveria começar a ensinar um curso em milagres. Só que eu estava na lição 150, né? E então foi aí que eu comecei. Eu comecei pela metade. Eu já tinha feito a lição, as lições, né? Antes, estava fazendo de novo. E nessa metade, né? Quase na metade do livro, das lições, no caso, eu tive essa intuição e comecei a fazer. Então, criei uma familiaridade muito forte já aqui, né? Explicando as lições, lecionando mesmo. E aconteceram muitas coisas. E eu tinha muita dúvida entre publicar, quando eu iria começar a publicar, né? Por várias questões que eu não sabia. E fiquei esperando o momento. Teve uma época que eu falei, não, vai ser agora, e acabou que não foi. Então eu gravei todas as lições até chegar na 365, que foi ontem. E aí eu realmente estava com a mentalidade de que eu iria começar a publicar a partir da 150 mesmo. Só que ontem, eu pensando que eu iria começar hoje a primeira lição do livro, e pensando que poderia ficar muito confuso, porque se eu começo a publicar agora a primeira lição, porque antes eu ia começar a publicar na 150, 151, e quem estivesse começando não ia ter acesso a isso, né? Ia ter acesso só depois de um tempo, das 150 lições que eu comecei, 175, né, lições, não, 165 lições que eu ia publicar depois. Então ia ficar confuso, porque o livro, essas lições, elas falam também muito das minhas experiências com elas. Então ia aparecer que, assim, um sentido não linear mesmo, que a gente vai falar aqui, que o livro, ele fala sobre esse tempo não linear, e vocês vão ficar acostumados com isso ao decorrer das lições, mas eu acho que ia ficar confuso na experiência aqui da nossa 3D, de eu começar, por exemplo, gravar na 150, né, onde a gente já está numa evolução maior com as lições, né, na 150 são muitas lições, então a gente já está muito mais familiarizado com as lições, e depois eu voltar pelo menos para a lição 1 e começar novas experiências como se fosse uma nova experiência com o livro. Então não ia ter muito sentido. Eu não sei se todo mundo está entendendo o que eu estou colocando aqui, mas eu vou ver como que eu vou fazer. Eu vou fazer hoje a lição 1 com vocês, e depois talvez eu nem grave, né? Não poste essas lições, foram tão lindas. As experiências que eu passei, como eu evoluí, tudo que eu vivi. Então eu não sei, eu vou começar a lição 1, vou ver quando que eu vou gravar, que eu vou postar isso, né? E ver se eu faço esse tempo não linear, né? Fazendo da primeira até a 149, depois já postando aquelas que eu já gravei, ou não, ou fazendo de novo a 150. Eu vou ver aqui o que o Espírito Santo tem aqui para mim, né? E para vocês, tá? Vamos ver como é que vai se como é que vai ser a partir de agora, né? Porque eu tô sempre sendo guiada por ele, e às vezes eu até falava muito aqui nas lições, né? Hoje parece que eu não tenho experiência para falar, e aí eu gravava um áudio de mais de 30 minutos,
Então é assim, eu vou sendo guiada e ele vai me falando o que que deve ser feito. E aí a gente começa com essa lição 1 aqui. Não sei se vocês que estão aqui agora me ouvindo, se vocês já fizeram as lições alguma vez. Se vocês já leram o livro-texto, tem a parte também do manual dos professores. E seja qual caminho que vocês fizeram primeiro, isso não importa, tá? O importante é fazer. Cada um vai ser guiado de uma forma. Então a gente vai ficar feliz da forma que o Espírito Santo estiver guiando aqui a gente. Mas se vocês quiserem comentar aqui como que é o processo de vocês, né? Eu mesma, por exemplo, a primeira vez que eu fiz as lições era muito difícil de entender. Expliquei isso aqui em algumas lições, mas como eu falei, não sei se eu vou publicá-las. Mas então eu vou repetir isso, porque eu também não achava muito difícil, não entendia. Essa primeira lição foi muito difícil. Eu não estava lendo o livro-texto, eu comecei pelas lições e tá tudo bem. Hoje eu entendo que tá tudo bem. Antes eu me criticava, falava, poxa, eu fiz errado, mas não. Então não se cobrem. Isso foi importante para mim. Eu realmente precisava fazer a lição primeiro. Hoje eu já fiz todos os processos, o manual dos professores, o livro-texto. Estou fazendo agora de novo o livro-texto, junto com as lições. O livro-texto eu já acabei a primeira vez, estou fazendo de novo. Então vai ser bom porque ele vai casar, porque eu estou no capítulo 2 do livro-texto. Então é bem no início, assim como é bem no início aqui das lições também. Essa nova forma de pensar, que é isso que o Jesus quer para nós com o 100, assim como ele quer com a Bíblia, né? As duas eu acho que são bem difíceis, uma linguagem bem difícil de entender. E junto com isso, eu também comecei a Bíblia, o Novo Testamento, né? Já tinha estudado a Bíblia quando eu era criança, com o catecismo. Falo para vocês, explicava muito para vocês nas lições anteriores, né? Que hoje em dia eu não pratico nenhuma religião. Eu sou da espiritualidade em geral, assim, faço as orações aqui na minha casa, mas respeito todas as religiões que levam, né, a Jesus, porque todas levam, de alguma forma, todas levam para esse ensinamento de Jesus, mas eu prefiro estar aqui quietinha, como Jesus mesmo falou logo no início do Novo Testamento, né, que o Pai, ele vai querer que você fique ali, no seu cantinho mesmo, na sua casa, em silêncio, secretamente, falando com o Pai e com Deus, esperando ouvir, né? É assim, em silêncio, sem que ninguém veja, sem mostrar isso para ninguém, sem plateia. É você e Deus. Então, eu estou nesse processo, nesse caminho. Já passei, lógico, como eu falei, quando eu fazia catecismo, quando eu seguia a religião católica, e como eu falei, eu respeito, já passei pelo espiritismo também, né, Allan Kardec e o livro dos espíritas, li inteiro, tive uma fase muito difícil e foi isso que começou a minha evolução espiritual muito forte, com um processo com a minha cachorrinha, que teve um problema de saúde, então foi isso que me levou a me aprofundar mais. Então também sou muito grata a tudo, a todos os processos que eu passei. E hoje eu cheguei aqui fazendo como Deus quer, né? E estudando sozinha, porque, lógico, agora eu já consigo, coisa que eu não conseguia antes, por isso que eu falo que é tudo um processo. Eu não sei qual é o processo de cada um de vocês, e por isso que eu falo, comentem aqui, todos são respeitados, e todos nós somos iguais, todos somos um, só que estamos em diferentes evoluções e tá tudo bem. O objetivo é que a gente cresça em conjunto e que aqueles que estão numa evolução um pouco maior consigam passar para as pessoas que ainda não estão, né? E que a gente quer que chegue a esse estado aí. E então eu tô falando tudo isso porque eu não sei, eu acredito que vai ser o primeiro vídeo que eu vou publicar, da lição 1, e depois eu vou ver se aquelas outras 165 lições que eu gravei
eu vou colocar de alguma forma, a gente vai conversando aqui e vai vendo, tá bom? Mas sou muito grata de estar aqui novamente fazendo a lição. Agora já é a terceira vez, né, que eu vou praticar as lições. E já vejo de uma maneira diferente, né? A primeira vez foi muito difícil, a segunda já estava mais acostumada, agora já entrei em contato com tudo, então fica muito mais fácil. E aí tem essas questões, não sei se vocês vão ouvir aqui no áudio, tem uma pessoa aqui falando, essas coisas aconteceram muito, de eu estar gravando e de vir um carro, um alto-falante, começar a falar. Agora eu já pego, eu já entendo, isso faz parte, por algum motivo que eu não sei, uma vibração, falo muito de vibração, né? Falei muito com vocês nas lições sobre vibração, a gente focar e se ver pararam agora, né? A gente dá a atenção para isso ou a gente continuar e vai parar, vai ficar tudo bem, né? Então é isso. Eu continuava fazendo as lições, ou eu dava um pause aqui, esperava passar o barulho e voltava tranquilamente. E é assim que eu tô seguindo, tá? Então, gente, vamos começar então aqui com a lição 1, tá? E eu também, vamos ver como que eu vou lidar agora já com a terceira vez fazendo essas lições, né? Que agora é tão mais fácil o entendimento, mas eu vou ter que falar para vocês aqui como se fosse a primeira vez, porque eu não sei também o grau de estudo de vocês. Mas vamos lá, vai ser sempre importante para todo mundo. Então, nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Então, gente, acho que a gente já pode pensar também nessa questão, não só de olhar, né? Eu vou falar aqui, eu tô aqui num ambiente, tem várias coisas ao meu redor, mas eu acabei de falar sobre um barulho que eu ouvi, um alto-falante, que atrapalhou um pouquinho aqui a nossa comunicação. Já passou. Mas a gente pode usar isso. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, né? Então foi lá na rua. Lá na rua apareceu esse barulho. Então, nada que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Isso fica bem fácil da gente entender e entender mais as vibrações, a energia, a frequência que a gente está nesse momento. Primeiro parágrafo. E aí ele voltou. Então, olha, importante, não significa coisa alguma. O barulho está voltando, não significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Então, eu vou falar, né? Primeiramente, este barulho externo com alto-falante, falando sobre não sei o que é que ele está divulgando, não significa nada. E assim vou fazer como ele está falando aqui e para mais coisas. Aqui ele dá o exemplo. Esta mesa não significa nada. Esta cadeira não significa nada. Tudo que eu tenho aqui tá ótimo, porque eu tenho a mesa, eu tenho a cadeira, eu tô no meu escritório, né? Então, esta mão não significa nada. Tem uma mão aqui também. Este pé não significa nada. Esta caneta não significa nada. Tem uma caneta aqui atrás de mim também. Eu tenho um caderno que eu estou escrevendo, tanto ele é o meu diário e ele também eu estou usando a parte de trás dele para colocar alguns exercícios de um livro que eu tô lendo. Num grupo que eu participo de WhatsApp, eu comentei nas outras lições, né? Ali nas lições finais do 100, que eu estava fazendo essas lições lá no grupo. E esse livro fala da criança interior, da nossa criança sombra e da nossa criança sol. Hoje eu fiz os exercícios também pela manhã, ela tá colocando um pouquinho do livro a todo dia e tem sido muito impactante também, além dessas várias coisas que eu estou fazendo, como eu falei para vocês, eu estou lendo o livro texto, fazendo as lições novamente, lendo a Bíblia, tô lendo um livro também
de Lucas, que acabou chegando em mim. Eu fui procurar um livro, eu fui procurar esse livro do grupo do WhatsApp, que eu queria saber o nome, porque eles não falaram o nome. E aí eu tinha lá um livro que ela estava falando de um psicólogo também, ela estava dando uma. Ela estava indicando esse livro, né? E eu fui procurar esse livro e não encontrei. E acabou aparecendo o Lucas, o médico. E aí eu comecei a ouvir, porque eu gosto muito também de ouvir, ler e também ouvir, porque eu ouço quando eu vou fazer os meus exercícios, vou na academia, eu fico muito tempo lá e eu gosto de ficar ouvindo também. Então eu já ouvi vários audiobooks nesse período que eu faço os meus exercícios, né? E aí, gente, então, no WhatsApp, eu tô lendo esse livro da criança, né? E que tem mudado também muito a forma que eu tô pensando de tudo, né? A parte do merecimento, a parte de você curar mesmo a sua criança interior, tá sendo muito importante. Então, no caso, eu uso essa caneta, eu tô até falando, eu não sabia como ia se seguir essa lição 1, mas é assim que eu acabo conduzindo, falando de algumas coisas que eu também estou vivendo aqui, para que vocês coloquem também nos comentários, se vocês tiverem vontade de falar o que vocês estão vivendo, para a gente ir entendendo o que significa tudo isso. Então, eu uso essa caneta está aqui atrás, e uso o caderno. Vocês podem falar também, se vocês tiverem um caderno, folhas, o que vocês tiverem aí na sua volta, este caderno não significa nada. Mas por enquanto eu estou usando esse caderno aqui, nessa 3D, para fazer isso, para usar como meu diário, para eu colocar aquilo que está acontecendo comigo e eu depois, se eu precisar voltar lá, né? Também tirando que é muito importante a gente escrever e liberar, né? Entender os nossos sentimentos, então o diário é muito bom. E também eu uso para fazer esses exercícios. Hoje eu fiz um que me impactou muito. Antes de começar aqui a ler o livro, eu chorei um pouco porque mexe muito com o nosso emocional, né? Quando a gente vai lá trabalhar a nossa criança interior, entender o porquê a gente age de determinadas formas, entender as nossas crenças, né? Então, essa caneta não significa nada. Esse caderno não significa nada. Segundo parágrafo. Então, olhe além o que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Então, a gente vai olhar, né, além. Aquela porta, então a gente já foi mais além. Aquela porta, eu tenho uma porta aqui do lado, então aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. E olha, importante como ele aproximou aqui, quando ele falou esta mesa, ele aproximou, e depois ele falou aquela, né? O além, ele usou aquela. Terceiro parágrafo. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos, tá? Então, é nesse momento que ele está falando para a gente fazer. Estamos aqui de manhã e já fazemos isso. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído, né? Então, você vai olhar para tudo e vai fazer esse exercício nesse momento. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia, né? Então, o que ele está fazendo não significa nada. Qualquer coisa ali está igual, né? Então, qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia. Tudo é igual. Quarto parágrafo. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia. Então, você pode fazer de manhã e à noite, né? Se você quiser. De preferência, pela manhã e à noite, como ele fala.
Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, você vai fazer isso de forma descompromissada, né? Você vê que ele fala 3 aqui, porque ele fala logo no início, a gente tem o título que você vai fazer, né? Ó, nada que eu vejo neste quarto, nesta rua, nesta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Esse é o primeiro momento que você vai entrar em contato com isso. Depois, você vai fazer no primeiro parágrafo esta mesa e vai pegar pontos específicos. E depois você vai olhar para mais longe. E você vai pegar todas as coisas e vê-las como todas iguais, ó. Qualquer coisa é como qualquer outra. E tentar fazer deste momento, aproximadamente 1 minuto, um momento de lazer. Nada que seja pesado, é assim que ele quer, né? Ele falou, a menos que isso implique em uma sensação de pressa, né? Mas que você consiga entrar nesse momento de paz e de atenção para o momento que precisa aqui. É a primeira lição, e você que está entrando num primeiro contato com isso, pode sentir essa questão de pressa, né? Isso vai ser normal, não se cobre, porque para gente que vem aqui desse mundo atribulado, que não está ainda acostumado em treinar a mente para ficar em paz, a gente vai ter mesmo essa sensação de pressa. E aí eu sempre aqui nas lições, eu sempre comento dos meus dias, o que eu estou fazendo, o que eu li, alguma coisa que tenha a ver com a lição, uma palavra, né? E ontem eu assisti um filme que me surpreendeu muito, que fala dessa pressa aqui, né? Que algumas pessoas podem sentir num primeiro momento. E depois, com o convívio, com a familiaridade com o curso, vai ficar tudo melhor. Então, para que a gente não se decepcione se não conseguir logo de cara, se não entender, se cobrar muito, não se decepcione, né? Então, esse filme que eu assisti, eu tava procurando, olha só que coisa, né? Sempre assim, você começa a procurar uma coisa e aparece outra. Eu tava procurando um filme que eu tinha visto no streaming e, e aí eu queria saber os comentários desse filme. E era sobre um retiro. E só que aí eu não gostei muito dos comentários desse filme e achei um outro que falava também sobre um retiro. Só que esse era no YouTube mesmo. E aí eu fui ler os comentários e tinha um monte de gente falando que tinha adorado. Um retiro do amor, se não me engano, é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Peraí. A gente é retiro romântico. Nossa, no início parece meio chato, ainda mais assim para quem tá acostumado já com autoconhecimento, com ir a fundo, com fazer yoga, com fazer meditação, né? E a menina no início, ela não é familiarizada com nada disso. Então ela vê tudo como muito estranho. Então pode acontecer de quem está começando aqui, né? Eu acho que a primeira vez as pessoas com a primeira lição vai ser isso, não vai entender, né? E a menina, realmente, ela não entendia. E o namorado dela já estava muito avançado, né? E ele não a entendia, porque para ele é tudo muito comum, e ela não a entendia. Eu até pensei, nossa, mas por que eles estão namorando, né? Porque um não tem muito a ver com o outro. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Para vocês quiserem assistir, tá? No YouTube. Mas eu achei muito interessante. Tem tudo a ver com essa questão de pressa, porque ela tinha muita pressa em tudo que ela queria fazer, uma mente muito conturbada mesmo. Só que no decorrer ela foi melhorando, né? E aí a gente vai até gostando, assim, mas do filme tem umas partes engraçadas também. Então eu fiquei muito feliz, porque às vezes eu fico procurando um tempão, assim, filmes para eu assistir. É tão difícil eu encontrar, vários eu já assisti, e a gente vai evoluindo, e vai ficando mais difícil de encontrar filmes, séries que estão de acordo, assim, com o seu pensamento, né? E encontrei esse filme e fiquei muito feliz. Eu também gosto de umas comédias românticas leves, mas que não tenham tendências, assim, muito para te manipular.
E esse filme eu gostei, tá bem atual agora no nosso momento aí de aplicativos e tal. Mas fala também do autoconhecimento, fala do yoga, fala de tantas coisas lindas, gostei bastante. Se vocês quiserem assistir e quiserem comentar aqui se gostaram, tá? E se quiserem também, gente, comenta aqui sobre a lição. O que vocês acharam dessa lição? Como é que foi para vocês ter esse contato de alguma coisa não significa nada? Uma vez eu estava num almoço de família, né? E eu comecei a tentar explicar o livro para as pessoas, né? Explicar a lição. E as pessoas olhavam para mim com um olhar assim de ET, assim, né? Como assim essa cadeira não significa nada? Tô vendo a cadeira aqui, ela tá na minha frente em matéria. Como ela não significa nada? Então é isso. Me contem aqui o que vocês acharam dessa lição. Não se apressem, façam tudo com calma, como Jesus colocou aqui pra gente, tá? Sem pressa, no lazer, na paz, no amor, e tudo no seu tempo. Vai passar tão rápido, daqui a pouco a gente já vai estar na lição 365. E hoje tá um dia lindo aqui. Gratidão a Deus por eu ter começado essa lição aqui nesse dia. Ontem eu agradeci também, porque foi o último dia, né? A 365, que foi bem forte e acabou me vindo essa intuição de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou publicar? Mas veio realmente a intuição de que tem que ser a lição, a primeira lição, né? Porque não teria sentido começar com a 150, mas eu não tinha tido até aquele momento essa orientação, né? Então, e eu ia ver como é que ia ser hoje a lição, a primeira lição. E aí veio num dia que eu tô calma, que eu tô em paz, com um dia lindo. E acabei de comprar o meu livro também, que eu emprestei. E eu comprei porque eu tava sentindo muito falta, também não quis pedir pra pessoa, porque eu acho que deve estar sendo útil para ela. O livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que eu já li acho que umas 4 vezes, e agora eu tava sentindo falta, porque eu sempre quero ficar lendo trechinhos, né? Isso ajuda muito a nossa mente a entrar em contato com o amor, com a cura, com a saúde. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro dia. Se sintam à vontade para comentar ou não, tá? E gratidão por estarem aqui comigo. E se gostaram, curtam o vídeo, né? Compartilhem se de repente conhece alguém que você acha que vai gostar do livro Um Curso em Milagres, né? Quem sabe pode acontecer, e aí a gente vai levar a palavra para mais pessoas, para os nossos irmãos. E se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!